Olá, amigos citricultor, amiga citricultora e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira, seu espaço para mergulhar em temas importantíssimos para o nosso setor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No episódio de hoje vamos falar sobre a nova campanha do Fundecitrus para fortalecer o setor na batalha contra o greening. Nas últimas semanas, o Fundecitrus lançou a campanha 0 e 10, uma estratégia que quer ser fundamental para proteger os pomares e assegurar a produtividade. Mas o que significa 0? O que significa 10? No episódio de hoje, nós vamos entender os objetivos dessa campanha, principalmente para as áreas de expansão do nosso atual cinturão cítrico. Nossa conversa é com o pesquisador do Fundecitrus, Renato Bassanese, e com o engenheiro agrônomo da instituição, Éder José Cardoso. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Rodrigo. É um prazer estar aqui novamente. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Rodrigo. Um prazer. Vamos lá, a gente está ao relento, estamos de cenário novamente, um cenário diferente novamente, Fundecitrus em obras, evoluindo as suas estruturas, estamos ao relento, que explica os meus cabelos ao vento. Ô, Renato, eu vou começar com você para a gente falar sobre essa nova campanha, campanha 0 e 10, desenvolvida pelo Fundecitrus. Em que contexto ela está inserida? Bom, o Fundecitrus, desde o início, quando o greening apareceu, ele tem desenvolvido várias campanhas que são bastante importantes para passar uma mensagem para o citricultor e para o setor sobre a importância de combater essa doença. Então, no início, a gente tinha uma campanha que chamava Quebra Galho Não Funciona, para salientar a necessidade de erradicação e eliminação das plantas doentes. Não adianta só cortar os galinhos que a doença voltava. Em seguida, nós tivemos a campanha Unidos contra o Greening, para mostrar a importância da união de todos os citricultores no combate a essa doença, porque não adianta somente o produtor individualmente fazer o seu controle se os seus vizinhos não realizam o manejo da doença. Então, essa ação coletiva é bastante importante, a gente entrou com essa campanha. Em seguida, com o aumento da doença se tornando um pouco mais grave, nós instituímos a campanha Greening é Coisa Séria, para mostrar realmente, sensibilizar não só o citricultor, mas também o governo do estado, outros produtores, agências de fomentos, que é necessário uma mobilização ainda maior para o combate a essa doença. E com os resultados do aumento da doença nos últimos anos, nós vimos que é importante também, e com toda a história que nós tivemos de combate a essa doença, as lições que nós aprendemos, nós instituímos agora essa nova campanha, do 0 e 10. O que significa esse 0 e 10? Esse 0 e 10 significa que para se ter uma incidência 0 do greening, é preciso tirar nota 10. É preciso fazer o máximo possível de todas as estratégias de manejo. Eliminação das plantas doentes, controle do inseto vetor, uso de mudas sadias, escolha do local e assim por diante. Então não adianta fazer mais ou menos. Tem que tirar 10 para ter incidência 0, que é o que a gente quer. Você fez uma recuperação histórica e a gente pode fazer um paralelo entre as campanhas e todo o conhecimento desenvolvido ao longo desses 21 anos, desde que o greening foi identificado no Brasil, em 2004. Quebra galho não funciona. Não funciona. Você tinha até uma situação com CVC, que você podia manejar com poda. Sim. E que depois com o greening você já tinha um outro cenário, você já tinha que ir para eliminação de planta. Exatamente. Então você estava dando dois recados ali, não adianta podar ramos e não adianta o quebra-galho, aquela coisa, precisa do rigor. Exato. Vem para a união, vem para o manejo regional, do qual você é um autor científico importante, mostrando os resultados da atuação conjunta, no Unidos contra o greening. Passa pelo greening é coisa séria. Realmente, como você trouxe, mobilizando mais elos do setor. Mais elos do setor, trazendo não só o citricultor, mais gente. E agora uma campanha que está dizendo assim, olha, hoje nós temos um conhecimento muito amplo, num nível muito detalhado sobre essa doença. Precisa aplicar. Só que, inclusive em função dessa doença, nós estamos vendo uma movimentação da citricultura, para dentro do parque, para áreas com incidência menor. Exato. E para áreas novas, áreas que geograficamente não faziam parte do cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais. Essa campanha, o foco principal dela, está nessas áreas, está nas áreas de baixa incidência,
qual a importância de se adotar todo o conhecimento, né, o manejo correto numa área para onde você está indo? Eu queria que você passasse por isso, Renato. Nessa área, essas áreas novas de expansão da citricultura, né, por que o citricultor está migrando para essas novas áreas? Porque hoje a gente tem algumas regiões dentro do cinturão citrícola onde a incidência já é muito alta, acima de 60% das plantas já estão contaminadas, e onde o citricultor ele tem uma maior resistência em eliminar as fontes de bactéria, as fontes de inóculo. Tá. Então, o que a gente espera com essa campanha? Que para esses novos plantios, essas novas áreas, o produtor ele tenha um rigor, nota 10, né, de eliminação de plantas doentes, não acumule essas plantas doentes no seu pomar desde o início, que é quando é mais fácil de se controlar a doença. Não permitir que ela se acumule. Fazer o controle do psilídeo também de uma maneira seguindo todas as premissas, que a gente pode comentar com mais detalhes, e também já fazendo uma limpeza geral em volta da sua propriedade, Perfeito. onde você tem uma menor resistência também de eliminação dessas plantas doentes ao redor. Então já começar certo, começar com a nota 10, para a incidência se manter 0. Então ele escolhe, né, vai ter uma área de plantio, de formação de pomar, fazer todo o trabalho de manejo externo, de eliminação de fontes de inóculo, né, que podem o inseto se contaminar, levar para a propriedade. E aí, vamos falar do tripé básico aí. Mudas sadias, controle do vetor e principalmente, eu percebi que você tinha um foco aí, principalmente na eliminação de plantas doentes. Por quê? Porque a gente não pode acumular as plantas. Quando você acumula, nenhuma das medidas que a gente tem hoje para o controle do green, ela é 100%. Então a gente precisa da integração. Quando a gente fala manejo integrado, você precisa integrar diversas medidas de controle. Não só o controle do psilídeo basta, não só a eliminação da planta doente basta. Você tem que unir as duas para você ter um controle satisfatório e ter sucesso nesse controle. Tá? Porque nada é 100%. Existe uma dificuldade, só eliminar a planta doente, você vai continuar sendo contaminado. Só controlar o psilídeo, você pode ter alguma falha nesse controle do psilídeo, que a gente observou, por exemplo, no caso da resistência, né, que os produtos já não estavam mais funcionando. Então, é necessário integrar todas essas medidas para o controle ser satisfatório. E quando você está instalando um pomar com a incidência, com a pressão da doença ao redor da sua propriedade ainda baixa, é o momento que você tem que ter o rigor, para não deixar aumentar, não deixar a doença acumular, porque aí você perde a mão. E você está dizendo, deixa eu ver se eu compreendi. Eu estou numa região com forte pressão e aí minha incidência é alta. Eu tenho um pomar de 100 plantas e eu tenho 45, vamos pôr mais ou menos na média, que estão contaminadas. Você está numa região de baixa incidência, uma região nova, e você tem um pomar de 100 plantas e você tem uma. Você está dizendo assim, é muito mais fácil você tirar do que eu 45. Porque é aquele caso, você não quer dormir com o inimigo. Porque aquela planta doente, ela não morre de uma hora para outra. Ela vai definhando aos poucos e vai sendo uma fonte permanente de bactéria. Essa fonte permanente de bactéria, qualquer erro que eu tiver em controlar o inseto nessa planta, ele pode se desenvolver nessa planta, adquirir a bactéria e sair transmitindo para as demais plantas. Perfeito. Então, esse erro, eu diria que é um erro do produtor manter a planta doente dentro do pomar, quando ele tem baixa incidência, a gente não pode permitir que isso aconteça nessas novas áreas. Porque senão, daqui a pouco, onde que a gente vai plantar laranja? Tinha mas daí depois passa a ser 5, passa a ser 10, e aí fica difícil, e depois você precisa de novas áreas, e vai plantar onde? E a gente fica cada vez mais dependente dos inseticidas, você vai ter que aumentar cada vez mais a frequência no uso de inseticidas. E nós hoje temos restrições até do mercado europeu para o uso de inseticidas. Né? Então, onde isso vai parar? Então, é melhor você começar certo no local certo. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Está muito claro nas regiões de baixa incidência, baixíssima incidência, livres da doença, está claríssimo. Mas, e para as demais áreas citrícolas, né? Porque essa campanha diz assim, vamos fazer nota 10 para você manter 0. No caso, manter 0 está muito claro, para não haver novas infecções, vamos trabalhar isso. Mas como o citricultor tem que agir, como é que funciona a campanha também para essas áreas? Para as áreas com maiores incidências, o foco fica em cima do controle do vetor. Tá? Não que não seja necessário eliminar as plantas doentes. Assim que possível, aquela planta já não produz mais nada, vão abaixando aos poucos esse inóculo para um dia poder voltar a replantar nessas áreas contaminadas, que estavam contaminadas. Como aconteceu, por exemplo, na região de Matão.
nós chegamos a ter 20%, 22% de plantas contaminadas. Foi feito quase que um vazio de plantio, não se plantava mais por um tempo na região. Os pomares altamente infectados foram eliminados, e aí voltou-se a plantar e a região já tem uma incidência bem menor, né? Então, tem se mantido assim. Numa região com alta incidência, onde eliminar todas as plantas doentes significa eliminar o produtor, o que a gente tem recomendado é que ele estenda a longevidade do seu pomar através de um bom controle do psilídeo, porque a gente sabe que se você tiver uma planta doente com uma infecção, até a bactéria tomar conta de toda aquela planta, é um tempo. Tá. Agora, se eu tiver várias infecções ocorrendo em diferentes momentos, né, que a gente chama de múltiplas infecções, ou seja, o psilídeo doente vai chegando e contaminando a planta em diferentes momentos, em diferentes partes da planta, a bactéria vai tomar conta dessa planta muito mais rápido. E aí ele perde a longevidade daquela planta, a longevidade produtiva. Tá? Então, nessas regiões onde a doença está com alta incidência, o controle do inseto é muito importante para evitar que a bactéria contamine outros pomares ao redor, outras plantas que estiverem sadias ao redor, mas também para evitar a autocontaminação daquela planta, novamente. E isso acelera a perda de produtividade dessa planta. O controle tem que ser nota 11 nesses lugares com incidência maior, né? Exato. O controle do inseto tem que ser até mais rigoroso do que numa área com menor incidência. Vamos voltar para uma área de menor incidência. A gente fez uma inserção rápida, vamos entrar um pouco mais. Que os cuidados já começam antes da implantação do pomar. Acho que é um manejo externo, né? Sim, dentro do tripé que você falou, muda, sadia, controle do psilídeo e erradicação de plantas doentes, eu colocaria mais um, Tá. que é a escolha da área. A escolha da área hoje a gente sabe que ela é muito importante para você evitar escolher uma área onde você já sabe que você vai ter problema desde a implantação. Por exemplo, se você escolher uma área ao lado de outros pomares de citros que não tenham controle bom do inseto. Tá. Tá? Ou escolher uma área ao lado de uma cidade que você sabe que aquela cidade tem muitas plantas de citros no fundo de quintal, que você teria que fazer uma ação de limpeza daquilo antes de plantar. Então, a escolha da área hoje é um ponto fundamental, você saber aonde você está implementando o pomar, para ver como que está o entorno da sua propriedade, se esse entorno está com alta incidência ou baixa incidência. Porque é muito difícil o controle daquele psilídeo doente que vem de fora para dentro da propriedade. Tá? Evitar a infecção, você tem que ter pulverizações muito frequentes para evitar essa infecção que vem de fora para dentro. Então, o mais esperto, o mais inteligente, é hoje, quando escolher a área, já providenciar uma limpeza ao redor dessa área. Em torno de quanto? Nos 5 quilômetros, mais ou menos, você faz essa limpeza, né? Começa do mais próximo e vai ampliando para o mais distante. Perfeito. E aí, quando você tiver o controle disso aí, você começa a implementar o seu pomar, seguindo todos os rigores no controle do psilídeo, monitoramento do psilídeo, e monitoramento das plantas doentes. E assim que aparecer a primeira planta doente, você já elimina para não permitir que acumule o inóculo na sua propriedade. Éder, você é o engenheiro agrônomo do Fundecitrus, responsável pela área de expansão no Mato Grosso do Sul. Eu quero saber de você quais são essas regiões no Mato Grosso do Sul, vamos falar um pouco da geografia, e depois sobre os desafios que você tem encontrado, tem notado lá. Rodrigo, as principais áreas que a gente vem visitando e vem expandindo, região de Aparecida do Taboado, região de Paranaíba, região de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, região de Inocência, Três Lagoas, e o que vem vendo, seguindo o raciocínio do Renato, eu acho que esse desafio de fugir um pouco dessas áreas, que é o grande desafio que o pessoal está migrando, né? E com isso, depois dessa escolha dessas áreas, eu acho que o rigor tem que ser muito importante. Eu acho que o rigor, frequência, o monitoramento para saber onde a gente está se instalando, o que está ao redor das nossas fazendas. E esse trabalho, independente do Mato Grosso do Sul, da região onde é que essa citricultura está migrando, a gente quer deixar muito bem claro que o Fundecitrus também apoia, também está de suporte, né? Toda a parte técnica, toda a parte que a gente sabe trabalhar, todas as informações que a gente tem. E com isso, os principais desafios, então migrar para um lugar onde a cultura não
está instalada ainda. Tem uma história, né? Não tem uma história, é um desafio muito grande, por questão tanto de mão de obra, por questão de conhecer o local, conhecer o clima. A gente vai ter muita mudança de produtores que é do sudoeste do estado, que é uma região mais fria, indo para uma região que é mais quente, então teremos maturações diferentes, épocas diferentes de manejo. E com isso, esse desafio ainda ele cresce por aprender a trabalhar nessas regiões. Tá. E ensinar, fazer produtores ter profissionais técnicos em uma região que não tem essa cultura instalada. Tá. Eu imagino, você me corrige aqui, que nós vamos ter, vão haver muitos citricultores que já estão na atividade e esses realmente estão migrando. E talvez que tenha gente daquela região que esteja entrando no setor. Aí vem o que você está dizendo. Está numa área que não tem essa atividade, não é cultural, não é histórica. Mas o citricultor que está indo para lá, você sente que ele já tem a mentalidade de começar algo novo da forma totalmente correta? Como é que você vê? E o pessoal que está entrando, como é que você vê essa diferença aí? É dois polos completamente diferentes. Tá. O citricultor que está indo daqui profissional e o citricultor que pretende plantar que já é de lá. Tá. Então, culturalmente, é diferente. Tá. Mas a gente tem que ter na cabeça exatamente isso que o Renato falou. A gente tem que ter esse manejo muito bem instalado. As ações externas em volta das nossas propriedades, o nosso manejo interno, toda essa cultura, ela tem que ser implantada, tanto interno da propriedade como externo. Esses citricultores que não são do setor, estão se tornando citricultores, ele também tem que entrar com o mesmo âmbito, com a mesma... Perfeito, a mesma mentalidade, com né? o mesmo conhecimento, com a mesma mentalidade, porque a cultura, teoricamente, é a mesma. Então, ele tem que ter esse manejo implantado antes da escolha dessa área. Tá. Eu só queria comentar aqui uma coisa, Rodrigo. Acho que aí a importância da campanha é nesse sentido, de levar para esses citricultores novos, né? Os que têm aqui já têm a experiência do greening, já estão saindo com essa experiência do greening. E estão saindo por causa disso. Estão saindo por causa disso. Os que estão entrando, eles precisam aprender. Então, a campanha ela vem nesse sentido também de levar essa mensagem, que para eles terem incidência zero, precisam ter nota 10, controle 10. Tá? Isso é bastante importante. E também levar para os que estão saindo que não adianta eles acharem que estão indo para uma região com menor incidência, que eles podem relaxar, né? Fazer um controle menos rigoroso, né? Tá. Eu acho que a gente ainda é muito cedo para a gente saber como que a doença irá se comportar nessa região do Mato Grosso do Sul ou em outras regiões. Nós estamos agora instalando o sistema de alerta no Mato Grosso do Sul, estamos começando a visitar alguns pomares da região e coletando informações para criar essa base de dados para a gente saber como que vai comportar o greening nessas novas regiões. Acho que isso é muito importante. É muito cedo para tomar qualquer conclusão, se lá o clima realmente não vai ser o fator que não vai deixar o psirídeo se multiplicar ou a bactéria se multiplicar na planta. É o tempo que vai dizer É isso. o tempo que vai dizer. E até lá? Até lá, a gente tem algumas suspeitas, pode ser menor, mas a gente não pode falar, não, ó, relaxa que vai dar certo, e aí você só vai precisar cuidar da produção. Não, o controle do green tem que ser mantido. Não, eu estou entendendo, assim, essa área é quase um oásis, né? Então, assim, agora, para ela continuar sendo essa área tão boa para o cultivo, esse controle tem que ser 11, já estou falando em 11, nota 11. É isso aí. Ô Éder, inclusive, já existem levantamentos recentes, realizados por meio de busca ativa nos pomares, que registram a presença do greening em algumas regiões da área de expansão. Não estou me referindo ao Mato Grosso do Sul especificamente. Isso é um alerta muito importante que a doença está presente e de que, de novo, o rigor tem que ser triplicado? Sem dúvida, Rodrigo. Porque é igual o Renato frisou muito bem. Quando a gente vai, a gente tem que ir com o pacote completo. Tá. E desde que já sabemos que nessas regiões de expansão existe plantas doentes e presença de psilídeo, que é o inseto vetor. Então, o nosso rigor, o rigor dessas propriedades, ele tem que ser desde o início, desde a idade zero, desde a escolha da área.
Eu acho que essa implantação ela tem que ser com o pacote completo, com o pacote 11 que você acabou de adotar. Muito bem. Ô, Renato, principalmente nesse momento, a gente já falou disso, mas acho que vale repassar, que não pode ter falha. Você consegue levantar alguns pontos importantes, por exemplo, até um pouco mais detalhado? Do manejo externo não, mas do controle do inseto, falar um pouco da qualidade e de novo falar da eliminação de plantas doentes, para não virar um caminho sem volta. Sim, o controle do inseto ele tem 4 pilares básicos. Quais são? Imagina uma cadeira com 4 pernas, igual essa que a gente está sentado aqui. Tá. Se eu tirar um pé aqui, eu vou cair. Perfeito. Tá? Então eu posso ter as 3 pernas bem definidas, mas se eu tirar a quarta, ela cai. Não vai funcionar. Tá? Então quais são esses pilares? Produto com eficiência. Uhum. Tá? Então é necessário que o produtor, né, acompanhando, ele pode acompanhar pelo nosso sistema do Avalia Psilídeo, que vê a eficácia de cada inseticida no controle do psilídeo, como que está acontecendo isso. Então, usar produtos que tenham eficácia no controle do inseto. Primeiro ponto. Tá. Segundo ponto, qualidade de aplicação. Né? A gente tem que ter, tanto no pomar jovem quanto no pomar adulto, ter bastante atenção, monitorar se a pulverização que eu estou realizando realmente está promovendo uma cobertura de toda a copa da planta, tanto interna, uma parte externa como internamente. Uhum. Tá? Terceiro ponto, a rotação de produtos é bastante importante, produtos que tenham diferentes modos de ação, Tá. porque isso foi uma das principais causas de aumento aqui no cinturão citrícola, foi ter principal, usado, né, sempre na sequência o mesmo modo de ação, o mesmo tipo de produto, e isso gerou seleção de populações resistentes e diminuir a eficácia do controle. Mais um conhecimento que estamos levando para lá. Exatamente, a Tá. rotação é fundamental. E o quarto, o intervalo de aplicação, né? Pensando em não só aquela planta não permitir a aquisição da bactéria pelo inseto, mas também pensando como evitar que aquele inseto já portador da bactéria chegue no pomar e consiga ter acesso ao broto e transmitir essa doença. Então, nesse ponto, o intervalo de aplicação, com uma frequência aí que a gente está falando de 7 dias, é extremamente importante. Muito bem. Éder, ao longo dos anos, o Fundecito sempre se relacionou com o poder público. Então a gente está falando de manejo regional, de outras ações, mas o que me ocorre muito é o manejo regional, ações de conscientização sempre em parceria. Aqui no interior do estado de São Paulo, em várias prefeituras dos municípios que muitas vezes dependem dos sítios, não é isso, Renato? Exatamente. Lá, como é que está essa relação com as entidades governamentais, com as prefeituras? Como é que vocês, agrônomos de transferência de tecnologia, estão trazendo o poder público para o jogo? Rodrigo, está uma parceria muito forte, tanto com o governo do estado como os municípios em si. Tá. Pessoal, né, que faz toda a parte de fiscalização, toda a parte de suporte lá, está muito adepto a isso, para iniciar com um trabalho muito bem feito, para iniciar com propriedade, para ter um início muito bem feito, né? Tanto os órgãos públicos, como o governo do estado, como prefeituras locais, está tendo muita aceitação, estamos tendo reuniões com eles para traçar estratégias, para fazer parcerias, para ter treinamentos, reuniões, com tudo isso, para exatamente cada um fazer a sua parte dentro da cadeia e com isso fortalecer as regiões. E multiplicar os agentes aí, né? O governo, as prefeituras, eles têm pessoas, né? Técnicos, pessoas competentes, gente na área, né? Aqui no estado de São Paulo também, tanto a prefeitura e o próprio governo do estado de São Paulo, mais recentemente, com ações, com uma proximidade maior, é fundamental a participação do poder público também, né? Com certeza. E Mato Grosso do Sul recentemente também lançou a lei da murta, né? Que eu acho que é muito importante. Como também. Que é isso? Como que é? Fala aí. A lei da murta, ela, né, o estado proíbe todo o plantio da murta no Mato Grosso do Sul. Tá. Porque é o lugar onde o inseto se reproduz. Isso. Exato. A murta é um outro hospedeiro, bastante favorável à multiplicação do psilídeo. Muito bem. Ô Éder, nós estamos com armadilhas de psilídeo nessas novas regiões para poder fazer um monitoramento. Eu queria que você falasse como é que está o trabalho com os tricultores, a consciência deles, a importância desse trabalho nessa fase. A implantação do sistema de alerta, eu acho que é uma baita de uma ferramenta,
tanto para o setor como para cada citricultor em si, porque ele nos mostra a flutuação do psilídeo, como que está interno dentro da minha propriedade e dentro da minha região. Então esse aumento e essa diminuição nos dá muita informação para a regional e para as fazendas. Então a implantação do sistema de alerta interno das propriedades tem bastante já, o Mato Grosso do Sul está bem implantado, e o Fundecitrus no paralelo está fazendo um alerta externo, em propriedades que não são comerciais, em quintais, e em volta de todas essas regiões que são foco hoje. Tá. Ô Renato, para a gente fechar, vamos falar em tarefa, né? Já que a gente está falando de 0 e 10. Qual que é a tarefa que você passa para o citricultor para ter sucesso, principalmente, vamos falar da campanha e principalmente para o citricultor que está indo para regiões novas? Então vamos passar a lição de casa. Nessa campanha ela tem um tom meio professoral, né? Isso. Que para não tirar 0, você precisa ter nota 10. Né? Então, para manter a incidência 0, a gente precisa realmente ter o rigor desde o início. Tá? Ter o rigor no controle do inseto vetor, na eliminação das plantas doentes, não só dentro da própria propriedade, mas no entorno. Né? Que é isso que a gente chama de manejo regional. Todo mundo participando, não só dentro da fazenda, mas também no entorno das propriedades comerciais. Perfeito. Então, a tarefa, a lição de casa, né, em vista de tudo isso que a gente aprendeu nesses 20 anos, é que esse rigor ele tem que ser muito bem, o controle tem que ser muito bem planejado e executado. Não adianta só planejar e não executar. Ele tem que ser executado da maneira que você tire nota 10. E aí a gente vai conseguir ter incidência 0 e manter essa incidência 0. Se não for 0, vai ser 0,0001, mas vai ser uma incidência que vai tornar a citricultura viável e competitiva aí ao longo de muitos anos e muitas décadas. Na verdade, a campanha tem um tom professoral, tem um tom de aprendizado também, né? Ela carrega 21 anos de experiência, você estava desde o início de tudo isso, liderou os estudos do manejo regional, dentre outros, né? Então, assim, todo esse aprendizado, ele tem que ter um lado prático, né, Renato? Sim, a gente tem que pôr isso em prática e fazer ser executado. Né? E nada melhor do que executar desde o início. Né? Então, esse é o principal ponto que a gente tem que dizer. Ô Éder, e o seu recado? Nós vamos ter muito trabalho. O que tem aí pela frente? Então, dá um panorama para a gente do que vem aí pela frente, né, na área que você está atuando. E o seu recado também para os citricultores? Rodrigo, eu acho que assim, né, onde eu atuo uma parte em São Paulo e uma parte em Mato Grosso do Sul. Eu acho São Paulo onde a citricultura hoje já está implantada, onde os manejos já acontecem, onde os grupos de produtores já existem. Eu acho que fortalecer isso cada vez mais para manter essa citricultura aqui que já está implantada unida, próximo do 0, e lá fora onde a gente vai implantar, onde está começando, eu acho que fazer isso, muito próximo do 10 no início, para a gente chegar no 10 com mais facilidade, com essa visão de São Paulo, que a gente teve um aprendizado muito grande aqui ao longo de todo esse tempo de pesquisa, e com isso fortalecer a região do Mato Grosso do Sul, com grupos, com trabalhos em conjunto, com ações externas, com um alerta, que todos são o pé das nossas cadeiras. Né? Eu acho que cada um faz parte, sustenta uma parte disso, que eu acho que fortalece bastante. Então, todo esse trabalho interno e externo é muito importante. A gente aprende muito com os erros, né? Então, mas o importante é você não repetir os erros. Então, acho que essa é a lição de casa também. Muito bem, recado dado por todos. Mais uma vez, quero agradecer a presença do Renato, a presença do Éder, né? E a presença de vocês que acompanharam aqui com a gente. A gente fica por aqui e eu lembro que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais.